Pare de escrever testes. Nesse vídeo eu quero falar sobre algumas verdades que muitas vezes são tratadas como absolutas, mas que no fundo podem até atrapalhar o desenvolvimento do seu projeto. Meu objetivo aqui é mostrar testes que você deve parar de escrever e como escrever testes bons que realmente entregam valor ao projeto. E nesse contexto de testes, tem algumas perguntas que são muito comuns de serem escutadas. Você deve escrever unit tests ou não? Será que testes são perda de tempo? Qual deve ser o objetivo da cobertura de teste? 100%? 80%? TDD é sempre a melhor escolha? Essas perguntas são realmente comuns, mas eu acho que falta a pergunta principal no meio de tudo isso, que é como escrever bons testes. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Vamos por partes. Primeiro, você já se perguntou por que a gente escreve testes? Qual que é a razão que faz os testes serem valiosos para um software? Não, sério, se alguém tivesse essa pergunta agora, o que você responderia? Se eu fosse chutar, eu diria que a maioria das respostas seria algo mais ou menos assim. A gente escreve testes para evitar bug e para verificar se, dada uma condição XYZ, o programa vai continuar funcionando como esperado. E essa é uma boa resposta, mas eu acho que testes vão muito além disso. Porque se essa for a única razão para escrever um teste, eu te pergunto, para que escrever o teste? Você não pode só ir lá no sistema e testar manualmente? Então, a minha opinião sobre testes é um pouco diferente disso. Um teste, ele serve para mostrar que um programa vai continuar funcionando por muito tempo. Ele serve para mostrar que o seu programa continua funcionando a cada commit. E que mesmo que você pare de trabalhar nesse projeto e outra pessoa comece a trabalhar nele, os testes vão dar segurança para aquela pessoa de que ela não quebrou nada no comportamento esperado. Quando você testa o seu código manualmente, você está garantindo que ele funciona hoje. Mas isso não é garantia de que ele vai continuar funcionando no futuro. E é por isso, por exemplo, que eu não gosto de mocks. Na maioria das vezes, quando você escreve um mock, você está testando uma coisa que não deveria ser testada por unit test. Deveria ser testada ou end-to-end ou por teste de integração. Porque quando você mocka uma funcionalidade, você está testando, na verdade, se o seu código funciona de acordo com aquele mock que você está esperando. Mas e no mundo real, será que vai funcionar corretamente? É sempre muito bom você ter testes de integração que garantem que o seu sistema funcione na vida real. Os seus testes são bons quando eles te garantem que as mudanças que você fez no código podem subir para a produção sem precisarem ser testadas manualmente. Se você não se desconfiança nos seus testes, e mesmo que eles passem, você faz questão de testar manualmente, tá na hora de você repensar os testes e entender por que eles não trazem essa confiança. Mas uma coisa é muito importante deixar claro aqui: teste não é garantia de que seu código não vai ter bug. O teste, na verdade, ele só te garante que, dada uma situação XYZ, o código se comporta de uma forma esperada. É muito importante que os testes garantam também que bugs que já foram descobertos não voltem a acontecer. Mas isso não quer dizer que bugs nunca mais vão ser encontrados no futuro. Mas Pedro, então você tá me dizendo que eu só preciso de testes, eu não preciso de QA? Muito pelo contrário, os QAs são uma parte importantíssima disso. Normalmente são os QAs que vão achar situações inesperadas e vão reportar para o time de desenvolvimento. E aí, com essa informação, o time de desenvolvimento pode criar um teste para que aquele bug não aconteça nunca mais. Na minha opinião, o trabalho do QA é verificar se novas funcionalidades estão funcionando como deveriam e também tentar achar edge cases que poderiam quebrar aquela funcionalidade. Se o seu QA tem que testar o sistema inteiro toda vez que roda um novo deploy, inclusive ver se bugs que já foram reportados continuam acontecendo, aí você tem um problema nos seus testes. E caso você faça uma alteração no código que mude o comportamento do sistema, o seu teste tem que te dizer isso. Voltando lá para as perguntas que eu fiz no começo do vídeo, a primeira pergunta era se unit tests deveriam ser escritos ou não. E eu acho até mais que claro que sim, eles devem ser escritos. Só que eles devem ser acompanhados quase sempre de end-to-end testes e integration tests também. Unit tests são excelentes para testar, por exemplo, compatibilidade de API. Por outro lado, se você está testando cada if condition dentro da sua função, na minha opinião, você está perdendo tempo. Unit tests são excelentes quando você trata uma função como uma black box. Não importa a implementação dela, o que importa é que, dado um determinado input, você quer um determinado output. Uma coisa para você ter na cabeça é teste comportamento, não implementação. Esse código ele é um validador de CPF, que recebe uma string e retorna um erro. Eu não escrevi toda a lógica de validação de um CPF aqui, tá? Isso é só um exemplo. Mas o que essa função faz? Primeiro, ela itera sobre cada caractere dessa string, e se algum caractere foi ilegal, ela retorna um erro. Depois, ela verifica se a length da string é válida, ou seja, se tem a quantidade certa de dígitos naquele CPF. E aqui para baixo teriam mais lógicas de validação que eu não escrevi para esse exemplo. E aí eu escrevi um teste para essa função. E só um adendo aqui, uma dica muito importante. Gente, faça ser fácil adicionar testes no seu código. Esse tipo de teste de tabela em Go eu acho incrível. Se eu quisesse adicionar mais um teste de caso aqui, eu simplesmente copiaria essa linha e mudaria aqui o que eu queria que fosse testado. Mas enfim, esse teste funciona da seguinte forma. A gente pega um CPF e a gente testa qual erro que aquela função está retornando pra gente. Então, por exemplo, caso o CPF seja ABC, eu quero um erro de caractere ilegal encontrado no CPF. Nesse caso aqui seria um CPF válido, então eu não quero nenhum erro. E nesse caso aqui, eu quero o erro de que a length do CPF é inválida. E aí eu vou rodar esse teste e vamos ver o que vai acontecer. Bom, a gente pode ver aqui que todos os testes passaram. Então, será que esse teste é um bom teste? Eu quero argumentar que não. E justamente por causa do que eu acabei de falar sobre comportamento e implementação. Nesse caso, a gente está testando a implementação dessa função. Porque nesse primeiro test case aqui, tem duas coisas inválidas no CPF. Tanto a length dele, quanto ele conter caracteres ilegais. Então, não importa qual desses dois erros a função vai retornar. O que importa é que ela retorne um erro. Vamos supor que você recebeu um ataque em que a pessoa te mandou um CPF gigantesco.
quanto tempo esse loop aqui vai demorar para rodar. E aí você para e pensa, bom, mas a solução para isso é muito simples. Eu verifico primeiro o tamanho da string e depois eu faço a verificação se tem alguma runa inválida lá dentro. Mas olha o que acontece se a gente rodar aquele teste de novo. Os testes falharam, por mais que a função continue sendo válida. E o motivo é bem simples. A gente estava esperando um erro de caractere ilegal no CPF, mas o que foi retornado pra gente é um erro de que o tamanho do CPF é inválido. Então o problema é esse caso de teste aqui. A gente teria que mudar esse caso de teste para ser também um CPF inválido. E a gente vai ter que escrever um outro caso de teste para testar de fato se ele está validando o tamanho do CPF. Você consegue ver como é que isso não é ideal? Então uma forma melhor de escrever essa função seria assim. A gente verifica se a função está retornando um erro ou não. Só isso. A gente não verifica qual o erro específico que ela está retornando. Então vamos rodar esse teste para ver o que vai acontecer. Tá lá, o nosso teste passou sem problema nenhum. Mas agora vamos voltar a função pro jeito que ela era antigamente. Ou seja, eu vou pegar esse for loop e vou passar ele aqui para cima. E aí vamos rodar o teste de novo e tá lá, o teste continua passando. E agora, nesse caso, a gente está testando o comportamento, não a implementação. E se por acaso você quer testar erros específicos, por exemplo, um caractere ilegal achado no CPF, ou então que o tamanho do CPF não é um tamanho válido, você pode escrever um teste específico para essa função aqui. E essa verificação aqui você também pode transformar numa função, que seria, por exemplo, if is valid CPF len, e aí você manda o len do CPF lá para dentro. Só que aqui no caso seria querer testar se não é válido para retornar o erro. Seguindo em frente agora, vamos falar sobre cobertura de testes. Qual que deve ser o objetivo? 100%? 80%? A resposta para isso, na minha opinião, é bem simples. Cobertura de teste não é uma métrica tão relevante assim e você não deveria ter um número mágico que você deseja alcançar. Eu sei, opinião polêmica, mas calma que eu vou explicar. Eu não estou dizendo que cobertura de teste é uma métrica inútil. O meu ponto é que normalmente ela não é usada de forma correta. O que eu vejo muitas vezes acontecer é as pessoas procurarem cobertura de teste 100% porque isso dá uma segurança para elas de que tá tudo bem. Só que, cara, deixa eu te contar um segredo. Não é porque a sua cobertura de teste está reportando 100% que você não vai ter bugs. Para exemplificar, eu escrevi esse binary search aqui em JavaScript. Esse código não é correto, ele tem alguns bugs dentro dele. Então o que a gente tem que fazer? Escrever testes. Eu escrevi 2 testes aqui. O primeiro verifica se o número que está dentro do array é retornado como encontrado, e o segundo verifica que o número que não está dentro do array é retornado como não encontrado. Se a gente rodar um npm teste aqui, vamos ver o que vai acontecer. Tá lá, os nossos testes passaram, o que indica, teoricamente, a gente não tem nenhum erro nessa função. E agora vamos rodar um coverage para ver o quanto de cobertura que a gente tem nesse teste. E olha só que interessante, 100% do nosso código está coberto e todos os testes passaram. Então pronto, beleza, nosso código funciona. Será? Eu vou escrever mais um teste aqui e vamos ver o que vai acontecer. Nesse caso aqui, eu coloquei um número negativo e eu quero que a binary search me retorne falso, que esse número não existe naquele array. E aí vamos rodar o teste novo para ver o que vai acontecer. O teste falhou, porque tem um bug na nossa função. Então, qual que é o meu ponto com tudo isso? Cobertura de teste não é uma métrica tão relevante assim. Você tem que saber como e quando usar essa métrica. Não é porque o seu código está com 100% de cobertura que ele não tem bug. Agora, cobertura de teste pode ser muito útil para mostrar pra gente código que a gente não está usando. Pode, inclusive, mostrar partes do código que a gente realmente não está testando, que a gente deveria testar. Mas isso não quer dizer que só porque você alcançou o número mágico de nível de cobertura de teste, que seu código está bem testado. Mas seguindo em frente, vamos falar sobre TDD, Test Driven Development. Afinal de contas, TDD é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Primeiro, vamos entender o que é TDD. O TDD é baseado em um ciclo. Você primeiro escreve um teste e esse teste vai falhar porque você nem escreveu o código ainda. Aí você começa a escrever código até aquele seu teste passar. Quando os seus testes passaram, você refatora aquele código, deixa ele mais limpo e o ciclo continua. E cara, TDD é excelente quando você sabe exatamente qual é o problema que você quer resolver e qual que é a API, a interface que você vai utilizar para resolver aquele problema. Por exemplo, você quer escrever uma função binary search, uma função que valida um CPF, esses são ótimos usos de caso para TDD. Você sabe exatamente qual é a API, nesse caso aqui a API é a assinatura da sua função, e você sabe exatamente qual que é o resultado esperado. Só que eu não acho que TDD é um canivete suíço que deve ser usado 100% das vezes. E o motivo é bem simples. Qual que é a premissa inicial do TDD? Você obrigatoriamente precisa saber qual que vai ser a API que você vai utilizar e você precisa saber exatamente qual que é o comportamento esperado do seu código. E isso pode ser um problema porque muitas vezes a gente ainda não decidiu qual que vai ser a API que a gente vai utilizar e a gente também não entendeu qual que é o comportamento esperado do código. Às vezes a gente não sabe nem qual que é o problema que o nosso código está resolvendo, a gente só tem uma ideia high level. Quem nunca recebeu uma teste de um PM que dizia algo mais ou menos assim? Então, a gente não sabe bem como é que vai funcionar, mas a gente quer meio que implementar. Então faz aí. Conforme você for fazendo, a gente vai te dizendo o que dá para aprimorar e o que é para mudar. Isso acontece, gente. Em mundo real, isso acontece. E para esses casos, eu acho que TDD vai ser perda de tempo. E eu nem sei o que eu quero que o meu código faça ainda. Como é que eu vou escrever teste para ele? E muito provavelmente, quando eu criar uma implementação, essa tarefa vai ser refinada, a gente vai ter que mudar a lógica. Então, na minha opinião, quando você está prototipando, você está escrevendo uma POC, um MVP, algo nesse sentido, eu acho que TDD pode não ser a melhor escolha. Mas então, afinal, como escrever bons testes? A primeira coisa que você tem que fazer é deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal.
Não custa nada, é de graça. Mas vamos lá para as dicas de como escrever bons testes. A minha primeira dica é que cobertura de teste não é substituto para pensamento crítico. Como eu falei antes, cobertura de teste pode ser excelente para mostrar partes do código que você nem está usando, assim como te mostrar código que não está sendo testado. Mas ter um código 100% coberto não é garantia de nada. Não existe um valor mágico para cobertura de teste. Então meu ponto é, sempre tenha pensamento crítico. Tenta imaginar quais edge cases seriam um problema. Se você está trabalhando com números, por exemplo, o que acontece se você mandar um número negativo, um número 0, um número infinito ou um número not a number, nem. Se você está trabalhando com uma linguagem de tipagem fraca, tenta testar o que vai acontecer se você mandar um tipo não esperado para aquela função. Tenha sempre pensamento crítico. Não use cobertura de teste cegamente. E a dica número 2 é o que eu também já falei aqui no vídeo, teste comportamento, não a implementação. Voltando aqui ao exemplo do binary search, o que o seu teste deveria fazer é testar que, dado um array e um alvo, a sua função tem que retornar se aquele alvo existe dentro do array e qual que é o index daquele alvo. Então o seu teste deveria testar só isso. O seu teste tem que ser agnóstico à implementação. Não importa se a implementação é uma busca linear ou uma busca binária, ou qualquer outro tipo de busca. O que importa é, dado um input, o seu output é o esperado? A dica número 3 é, faça os erros de testes serem legíveis. Quando um teste falha, é muito importante você entender por que ele falhou. Se a única coisa que o seu teste imprime é false diferente igual de true, então esse teste não serviu de muita coisa. Você já sabe que false não é a mesma coisa que true. Então faça erros de teste serem legíveis, trazendo informações adequadas, que vão te mostrar por que aquele teste quebrou. É sempre muito interessante você logar o que você colocou como input, qual que era o output esperado e qual foi o output que você recebeu de fato. A dica número 4 é, nunca pule um teste. Eu acho que todo mundo aqui já trabalhou num projeto que tinha aquele teste que falhava aleatoriamente. Do nada ele quebrava. Ele quase sempre funciona, mas de vez em quando ele falhava porque sim. E aí normalmente o que as pessoas fazem é rodar o pipeline de novo. E aí quando você roda o pipeline por uma segunda vez, o teste passa, milagrosamente. Só que sempre tem aquele dia que aquele teste tá teimoso, ele não quer passar de jeito nenhum. E aí o que você faz? Você marca lá pra esquipar aquele teste, pular aquele teste. Só que, gente, a lei de Murphy, ela é real. E no dia que você pular aquele teste, você pode ter certeza que é porque ele estava te mostrando que alguma coisa realmente estava quebrada. Então é muito importante você entender por que um teste está falhando. Você tem que consertar aquele teste, ou consertar o bug que ele está te mostrando. Se aquele teste não está entregando nenhum valor pro produto, se ele não está testando nada de útil, não pule o teste, simplesmente apague o teste e tire ele do seu código. Você não precisa mais dele. Mas agora, se ele está fazendo um teste realmente válido, conserte o bug ou o teste. A dica número 5 é, se pergunte se o teste te passa confiança. Eu também já falei disso nesse vídeo, mas só para reforçar. Quando um teste passa, você tem confiança que seu código realmente está funcionando? Ou você ainda vai lá manualmente testar o código? Se você tem que ir lá manualmente testar o código, é muito importante você melhorar o seu teste. Esse teste que você faz manualmente, coloque ele para ser automatizado. Sempre que você tiver uma pulga atrás da orelha e você sente que tem algo que você ainda precisa testar manualmente, tenta escrever um teste automatizado para esse comportamento específico. E por esse vídeo é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, deixar o like aqui no canal e até o próximo. Valeu, tchau, tchau.